que a gente aprendeu até o momento? Que todas as vezes quando a gente executa um determinado código, esse código ele é executado, ele começa a sua execução aonde? Ele começa a execução a partir da função início. Então sempre a gente tem que ter a função início, que é essa aqui. Então quando a gente executar o nosso programa, certo? Ele vai começar a executar as linhas a partir da função início. Então ele vai executar aqui, depois executa aqui, ok? E assim sucessivamente, tá? Deixa eu até fazer melhor, deixa eu pegar as linhas, o número das linhas, para ficar mais fácil. Aí fica mais fácil da gente ter a numeração das linhas, tá? Então o que acontece? Quando a gente executar o nosso programa, a gente vai ser executada a linha 20, a linha 23, a 24, a 25, a 26 e a 27. Vai ser executado nessa ordem. Isso foi o que a gente aprendeu. Então isso aqui é o fluxo principal, certo? Que a gente está escrevendo um programa sequencial, certo? Então ele é em sequência. Só que na hora que ele começar a executar a primeira linha da função início, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar aqui, ó, um nome xxx. Abre e fecha parênteses. Então o que faz o programa entender que isso aqui é uma função é o fato de ter o abre e fecha parênteses. Então você vai falar assim, Rogério, então o leia é uma função, o escreve é uma função, o arredondar é uma função? Sim. Tudo dentro da programação, tudo que a gente estava até o momento falando assim, comando, o comando tal, são funções, certo? E a gente vai entender aonde é que está o código dessas funções depois, tá bom? Então na hora que chegar aqui e ele encontrar esse xxx, ele vai procurar dentro deste programa, dentro deste código, certo? Para ver se acha um nome equivalente a isso que a gente escreveu aqui. Então ele vai encontrar o xxx aqui e o que ele vai fazer? A gente vai ter isso aqui, ó. O nosso fluxo de execução ele vai ser desviado. Então ele vai pular para cá, ó. Ele vai pular para cá e vai começar a executar essa sequência de comandos aqui, ó. Certo? Aí quando ele encontrar essas chaves, aí significa que terminou o código da função xxx. Aí o que ele faz? Aí ele então volta para a próxima linha antes da chamada. Então se eu fiz a chamada na função 23, o meu código pula lá para o código da função, executa sequencialmente o código que está lá, chegou no final ele volta para o ponto onde ele estava. Então é como se a gente tivesse isso aqui, ó. Eu venho executando, de repente eu preciso vir aqui, fiz o que eu tinha que fazer e eu volto de novo e continuo executando. Opa, tive que ir em outra função, eu vou na função, executo o que está na função e volto para o programa principal de novo. Então essa é a característica do funcionamento aí das chamadas da função. Para a gente ver isso acontecendo, a gente pode usar aqui a técnica de debug, né? Eu vou clicar na baratinha aqui, ó, e vou clicar aqui no passo a passo. Então olha só o que está acontecendo. Ele está marcando aqui a linha 23. Então ele está dizendo que a próxima vez que eu clicar aqui, ele vai executar a linha 23. Só que a linha 23 é uma chamada de função. Então o que ele faz? Ele pula lá para cima para a função. E aí ele vai executar linha a linha da função 23. Desculpa, da função xxx. Quando ele chegar nessas chaves que determina o término da função xxx, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para onde ele estava. Aonde ele estava era onde? Na linha 23. Então ele vai se posicionar na linha 24. Ó, se posicionando na linha 24. Como na linha 24 eu estou chamando novamente a função xxx, sem nenhum problema, ele volta para lá de novo e continua a execução. Então a gente pode chamar uma função quantas vezes a gente quiser. Como eu também poderia chamar a função yy aqui. Tá? Poderia vir aqui, ó, e colocar a yy aqui sem nenhum problema. Então a gente tem lá, ó, eu executei, foi para y, olha lá, voltou, chamou a x de novo, escreveu o olá mundo, chamou a x de novo, certo? Então a gente pode ter, sem nenhum problema, a chamada de funções várias vezes. E nesse ponto eu queria que vocês entendessem o fluxo de execução. Então o que aconteceu aqui? A gente estava na execução do nosso programa principal, chegou na chamada da função, ele desvia o fluxo de execução, vai lá para o ponto onde eu tenho a minha função, eu executo aquele código que está lá, tá bom? Bom, a gente tem também uma outra característica que é o seguinte, tá? A gente vai aprender isso fazendo depois mais para frente, mas eu posso ter uma função chamando outra função. Então eu posso ter, por exemplo, a função yy chamando, por exemplo, a função aaa. Então eu poderia fazer isso aqui, ó. Então olha só que interessante, o que vai acontecer? A gente está executando aqui, vou executar passo a passo, ó, caiu na xxx, então ele vai executar a linha 8, linha 9, linha 10, voltou para a linha 25. Chegou na linha 25, quando eu clicar aqui para executar, ele vai para a linha 14, que é a função y, porque está escrito aqui y. Cliquei,
foi para a linha 14. Então ele vai executar o comando que está lá dentro do YYY, que é comando 1, né? Aí depois, quando eu mandar executar o próximo comando, que é a linha 15 da função YYY, ele está fazendo a chamada da função AAA. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai, então, agora pular para AAA. Então olha só, olha lá, pulou para a função AAA. Executa todo o código da função AAA e quando chegar no final da função AAA, ele vai voltar para quem fez a chamada. Nesse caso aqui, ele voltaria para cá, ele volta para Y, tá? Porque como não tem um outro comando aqui, aí automaticamente vocês viram ele pulando direto para cá, mas ele voltou lá, como não tinha nada para fazer, ele continuou. Então eu vou colocar só um outro comando aqui, só para a gente ver isso acontecendo, tá? Então olha só aqui, ó. Vamos executar de novo. Então lá, foi na X, chamou a Y, aí ele executa a Y, lá, comando Y, só que agora ele chama a A, foi para A, executou o que estava na A e voltou para o próximo comando da Y, certo? Executou o próximo comando da Y, como não tem mais nada, aí então ele volta para quem fez a chamada inicial. Então isso também é possível, tá bom? Tranquilo. Então a gente pode ter uma função chamando outra função sem nenhum problema. Depois a gente tem a volta normal. Então é como se você pegasse um caminho, né? Você pega um caminho, vai até o final do caminho e depois volta novamente pelo caminho que você foi, ok? Então esse é o comportamento da execução do fluxo de execução das funções, tá? Então eu vou finalizar esse vídeo agora. Então o que eu queria que vocês saíssem desse vídeo, tá? Apenas como que faz a declaração da função, de uma função. Então, uma função, eu escrevo a palavra função, eu dou um nome para ela, que pode ser qualquer nome, desde que a gente obedeça aquelas regras, as mesmas regras que a gente usa para variáveis. Não pode começar com número, não pode ter espaço, aquelas regrinhas que a gente já sabe para as variáveis. Tem que ter um abre e fecha parênteses, um abre e fecha chaves, ok? E isso é a declaração da função. E quando a gente quer fazer a execução de uma função, a gente então escreve o nome dela e aí então a gente faz a chamada dessa função. E aí o fluxo de execução ele é desviado, executa o código que ele tinha para executar e depois volta. Então nesse vídeo eu quero que vocês apenas captem este raciocínio. No próximo vídeo a gente continua falando de mais alguns avanços aqui para a gente entender como que funciona as funções e os procedimentos. Tá? Então deixa no comentário desse vídeo se ficou claro, se ficou entendido. Como eu comentei com vocês, eu comecei a gravar esse vídeo umas 2, 3 vezes, não gostei da sequência que estava, remodelei a sequência, então eu vou tentar fazer uma sequência aqui de uma maneira que fique muito fácil para aquelas pessoas que estão tendo o primeiro contato com programação agora, tá bom? Então a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, até mais.